Olá, meus amores, aqui é Sandra Kumara, mais uma vez direto da Nova Terra, para conversar com vocês sobre como é que funciona a quinta dimensão, como isso difere de uma vida normal de uma pessoa de terceira dimensão. O ponto principal que você precisa entender é que a quinta dimensão... TV Alma Brasil. Hein? Se inscreve no canal, Clica no sininho. Curtir. Envia para todas as pessoas que você sentir no seu coração. É a dimensão do amor. Mas isso não significa muita coisa se você não entender o que realmente é o amor como uma configuração energética vibratória. Então vamos dar um passo para trás. A terceira dimensão, o ser para existir, ele precisa afirmar a sua consciência através de algo que para nós é algo garantido, que é o passado. É a nossa história, o que veio antes. E por causa disso a gente vai ter um futuro. Na quinta dimensão isso não é o que acontece. Na quinta dimensão, o ser, para estabilizar sua consciência, ele faz isso através do amor. Que, como eu já ensinei para vocês aqui em várias conversas, é a conexão profunda, sem resistência e julgamento, onde você cria um espaço de permissão, e a condução, que vem através de desejar o bem, para que aquilo que é alcance o seu máximo potencial e expressão, que representa o sonhar e o conduzir em direção ao sonho, o sonhar que é criar. Só que isso acontece na quinta dimensão através de uma reconexão com o divino, porque esse sonhar, esse criar na eternidade, ele só é possível se a gente estiver se permitindo orquestrar as nossas cocriações através de uma consciência divina, a consciência suprema de Eu Sou. Só que presta atenção. Um bom exemplo para você entender isso é como alguém que tem um computador antigo. No computador antigo não existia internet, por exemplo, e todos os programas precisavam rodar no próprio computador. Isso é uma pessoa de terceira dimensão. O que isso significa? Que o computador só é capaz de fazer aquilo que está instalado na programação. Caso contrário, ele não consegue fazer. E de acordo com os programas que tem aquele computador, você sabe o que ele vai ser capaz de fazer no futuro. Então o passado dele é previsível, ele tem aqueles condicionamentos, programações dentro dele para saber quem ele é. E o futuro dele é previsível porque a gente sabe o que aqueles programas vão gerar dentro daquele computador. Um ser de quinta dimensão é como hoje a maior parte dos programas vão se tornar dentro dos nossos aparelhos e celulares, computadores. O que eu quero dizer com isso? Que é o que a gente chama hoje de cloud ou a nuvem, os servidores remotos. A ideia no futuro é que os nossos celulares, aparelhos não tenham nenhuma necessidade de processamento real, porque todo o processamento pesado desses aplicativos, dos programas, vai estar acontecendo na nuvem. Isso quer dizer que uma rede de supercomputadores, os grandes servidores, vão estar fazendo o processamento e mandando através da rede de internet a informação para você. O que isso significa se a gente usar isso como exemplo? Que o computador, ele não precisa ter nenhum programa instalado. Ele só precisa saber se conectar. O que a gente falou que é o amor? O amor é conexão profunda, sem julgamento ou resistência, com a capacidade de condução e guiança. Então, se existe uma conexão profunda, e aqui a conexão com o divino, a nossa rede de internet, se existe uma permissão àquilo que é, ou seja, você não está em conflito com o que está instalado já nesse hardware. E existe a intencionalidade positiva, que é a condução, a guiança, que se reflete na capacidade do quê? De se auto-regenerar, de se auto-curar. Se existe essa disposição, então essa máquina ela pode fazer download de qualquer possibilidade, qualquer programação. Na prática, o que isso representa para um ser de quinta dimensão? É que ele é ilimitado, ele pode ser qualquer coisa. Isso significa que você, através de uma plataforma como um celular, ele pode servir de qualquer instrumento. Você põe um aplicativo e ele é capaz de fazer para você medições, ele é capaz de fazer para você um GPS, ele é capaz de te dizer que planta que é se você tira uma foto. E assim por diante, porque a plataforma do celular, é a única limitação é o próprio hardware. Só que essa é a beleza quando a gente está em quinta dimensão, que até isso a gente aprende a ser capaz de superar, ou seja, até as nossas limitações físicas, elas são transcendentais quando a gente compreende que nós somos criadores e o quantas os átomos respondem à nossa vontade, que é o que a gente descreveu no passado como grandes gestos e atos de magia. Só que por que a gente não vê isso acontecendo o tempo todo? Porque o inconsciente coletivo humano foi massificado, cooptado por crenças que não permitem que essas coisas se expressem tão facilmente.
Ou seja, a partir do momento que a gente muda a crença coletiva, que a gente coopta a crença do ser humano, mais ou menos possível fazer certas coisas. Especialmente na presença de pessoas que se dizem, por exemplo, céticas, onde elas escolhem, que elas não acreditam. Ou seja, elas fecham as portas para que certos eventos e circunstâncias aconteçam na presença delas por causa de uma crença limitante profunda. Então, em quinta dimensão, o ser humano ele já compreende que tudo é uma questão de crença, do que ele está instalando no sistema. Só que é aquela coisa, se eu estou restaurando a minha conexão através do amor com o divino, então eu vou estar o tempo todo maleabilizando as minhas crenças, as minhas vontades, para atender essa cocriação. Ou seja, eu não vou me colocar no caminho da criação da realidade mais bela, tendo crenças negativas, por exemplo, sobre políticos. Duvidando das pessoas o tempo todo, não acreditando que alguém vai ser capaz de mudar a humanidade, de que, por exemplo, de que qualquer situação climática no planeta não possa ser revertida imediatamente pela crença coletiva humana. Essas possibilidades, elas se apresentam para todos nós, quando a gente entende que nós somos seres de quinta dimensão. Eu, como Sananda Kumara, muitos anos atrás, recebi a mensagem de que eu sou o Buda da reconexão, que dentro da família de seres iluminados eu represento o número 383. Por quê? Porque 8 é o número de Sananda Kumara. Porque o número de Sananda Kumara é aquele que restaura o infinito. Por que 383? Porque são dois 3 que se voltam um para o outro e se sobrepõem formando novamente o 8. O que significa? Eu sou aquele mensageiro, como já fui em muitas encarnações, inclusive aquela que todo mundo me conhece por, que vem ensinar o ser humano a reconectar o feminino e o masculino, reconectar Alfa e Ômega, a reestabilizar a matriz de pensamento, que é ir em direção à quinta dimensão, que simboliza também a reconexão, representa o amor, porque o amor é conexão profunda. Conexão profunda sem julgamento ou resistência, com a condutividade, com a guiança. Então por isso que eu represento o número do infinito, o número onde o passado deixa de existir ao se reconectar com o futuro no looping criativo, e você está no centro do vórtex como um Deus criador, que representa o seu livre-arbítrio, ser capaz de co-criar com a consciência suprema. Porém, se a pessoa resolve criar qualquer coisa, você já permanece destrutiva, isso quer dizer que ela não está em estado de amor. Porque você jamais vai ser destrutivo, presta atenção, em relação a qualquer parte sua. Quando a gente vai em direção à quinta dimensão, a gente aprende que tudo é uma extensão de nós. Então ser destrutivo com qualquer parte é ser destrutivo com o todo, é ser destrutivo com nós mesmos. O amor verdadeiro por si significa que eu não vou me mutilar de nenhuma forma, que eu não vou me destruir, desejar o mal para mim, para outras pessoas, para o mundo. E significa que o amor verdadeiro é um estado interno que se resgata, que não é uma ideia na sua cabeça que você necessariamente vai ter que forçar. É uma ideia sim que você vai precisar entender, compreender, mas vai ter que incorporar, que é muito diferente do que uma parte das pessoas aprendeu no mundo hoje em dia. Se você quiser saber mais sobre isso, faz o curso do Kit de Ascensão, escuta, as canalizações são mais longas, precisa de mais tempo, mas se você passar alguns dias escutando aquelas canalizações, você vai começar a entender mais profundamente o que eu estou falando. Mas aqui agora para você entender então o seguinte, a quinta dimensão é como se você fosse esse instrumento de puro potencial. Você não precisa mais do seu passado. Nossa, Ana, o que isso significa? Significa que na prática, quando eu vou ajudar as pessoas a se curarem, elas começam a acessar outras encarnações. Isso é normal. Isso é um processo que vem à tona conforme a gente vai fundo o suficiente. Essas outras vidas, como eu já expliquei em outros vídeos, são portais que podem se acender no seu corpo. Quando a gente acessa as outras vidas, algumas vidas, conforme a gente vai entrando na quinta dimensão, a gente pode simplesmente reescrever. Ou seja, a gente muda o nosso passado. Ao você alcançar a consciência aqui, você permite que aquela vida não precise mais ser aquele sofrimento. Eu, como Sananda Kumara, para poder continuar reencarnando na Terra várias vezes, muito mais do que vocês imaginam através do que se fala por aí, eu precisei manter algumas vidas travadas em sofrimento. Por quê? Porque eu precisava poder chegar aqui no planeta e me ancorar, e aquelas vidas precisariam me modelar para que eu pudesse existir aqui em terceira dimensão. Então algumas de minhas vidas não puderam ser revertidas até essa encarnação. Por quê? Porque essa vai ser a última em terceira dimensão. Não vou mais retornar, vamos dizer assim, agora é a sublimação, a elevação do planeta. Isso significa que agora isso libera o potencial daquelas vidas, porque agora eu posso entrar na infinitude, na eternidade, de forma definitiva. Não preciso mais retornar para continuar levando a humanidade. O que significa que muitos de vocês têm as mesmas características. Tem vidas que não foram modificadas ainda, outras que você não sequer teve contato ainda. Por que eu estou explicando isso para vocês? Porque isso pode parecer muito confuso para quem não entende sobre a multidimensionalidade. Mas quando você começa a entender que tudo isso aqui
é uma simulação de uma perspectiva humana, porque não é exatamente isso, tá? Não é literalmente isso, mas é a forma mais fácil de entender que isso não é real, como se fosse um jogo, a terceira dimensão, e assim por diante, todas as dimensões dentro da criação. Você começa a entender que na verdade o que está acontecendo é uma mudança de fase. O que você precisa é aprender a estabilizar a sua consciência numa nova lógica, numa nova forma, que é a forma de quinta dimensão. E eu desejo para vocês que torne cada vez mais fácil e mais simples fazer isso, com a ajuda que a gente oferece aqui direto da Nova Terra, cada dia mais profundamente, ao seu lado, co-criando, porque lembra, a Nova Terra somos nós, que assim seja e assim é. Aqui em Arte estamos criando A Nova Terra. Vem brincar com a gente. Se junte a nós. Só falta você.